Shalom pessoal, tudo jóia? Aqui é o Eli do canal Mais de Sião e hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto muito interessante, tá? É um assunto relacionado aos bolaines do Mar Morto. Então, falando em bolaines do Mar Morto, é importante que você saiba que o Mar Morto ele está localizado na região habitável mais baixa da Terra. Ele está a 417 metros abaixo do nível do mar. E ele é chamado de Mar Morto por causa da alta concentração de sal que evita a existência de qualquer forma de vida nesse grande lago, né? Então, se você precisar de algum ponto de referência, né, um texto bíblico sobre o Mar Morto, você poderá encontrar diversos deles em Gênesis, um deles no capítulo 14, versículo 3, também em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 23, e agora em dois importantes livros proféticos, tá? Um deles, Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 8 e 9, e também Zacarias, capítulo 14, versículo 8. Então, no Mar Morto, estão surgindo essas enormes crateras e atraindo a atenção de muita gente. O pessoal, quando vem aqui em Israel, né, me encontro com eles na região do Mar Morto, ou até mesmo em Jerusalém, aí sempre tem aquela perguntinha, pô, mas e aí, né? Você já ouviu falar nos bolaines? O pessoal me pergunta, né? Então, essas crateras são chamadas, né, como você sabe, de bolaines, os famosos bolaines do Mar Morto. Inclusive, você encontrará aqui mesmo no YouTube vários vídeos de pessoas fazendo comentários sobre esse grande fenômeno, né? E muitos deles estão utilizando o texto do livro do profeta Ezequiel para dizer que os bolaines, eles são sinais dos cumprimentos proféticos, né? Que o Mar Morto será sarado. Então, vamos ler como é que diz o texto. Ezequiel capítulo 47, versículo 8 e 9 diz assim: Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. Então, vamos dizer assim, o único mar que eu conheço no deserto aqui em Israel é o Mar Morto, né? E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Você pode me perguntar, mas que águas que são essas, né? Calma aí que você já vai entender. E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, então, viverão. Então, toda criatura que passar, ela viverá. E haverá muitíssimo peixe, então guarda aí esse muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Então, na continuação desse contexto, né, do contexto do capítulo 47, você vai ver que o escritor ele menciona os pescadores do En-Gedi. O En-Gedi, se você não sabe, é a região onde Davi ele se escondeu do rei Saul, quando o rei Saul queria pegar ele, né, queria matá-lo por causa do trono, e Saul não queria perder o trono dele, e ficou preocupado, juntou o exército e foi perseguir Davi. E Davi se mandou para o En-Gedi. Por quê? Porque na região do En-Gedi tem bastante caverninhas, então se você vier a Israel, você poderá visitar o Parque Nacional do En-Gedi e lá você vai ver as cavernas, inclusive tem até um córregozinho. Eu particularmente acredito que Davi se mandou para lá por causa que aquela região ali então tem um pouquinho de água que ele poderia sobreviver, e você sabe o final da história, né? Foi um final feliz. O Davi, eles choraram, se abraçaram, se perdoaram e a coisa terminou bem. Então, agora sobre esse muitíssimo peixe, né? Na realidade, essa região do En-Gedi, ela é praticamente inabitável, tá? Existem ali alguns hotéis, alguma coisa assim, mas pescadores ele não bate muito bem com a realidade hoje. Pescadores no Mar Morto, se no Mar Morto não tem peixe, como é que vai ter pescador, né? Então você vê que não cola. E inclusive se você vê alguma foto, ou até mesmo se você vier a Israel e for no Mar Morto e por acaso você vê ali algum peixinho boiando,
Não quer dizer que o peixinho que você viu ali morto, ele é uma espécie de peixe que está tentando se adaptar às águas do Mar Morto, porque as águas do Mar Morto estão sarando e isso é cumprimento profético, tá? Isso não é. Esses peixinhos são peixes que vivem no Rio Jordão. Então as águas que estão lá no Mar da Galileia, elas descem pelo Rio Jordão e desembocam no Mar Morto. E muitas vezes chega um outro peixinho e a partir do momento que esse peixinho tem contato com a água do Mar Morto, que ela é extremamente salgada, o peixinho ele morre. Então, pessoal, eu pergunto, né? E agora? Quando é que isso vai acontecer? Porque você está vendo, como acabamos de ler, vai ter um rio que vai correr para o Mar Morto e onde a água desse rio passar vai gerar vida e ela vai sarar as águas do Mar Morto e tudo mais. E aí, né? Quando é que isso vai se cumprir? Então, para nós sabermos sobre o tempo do cumprimento dessa profecia, é preciso ler Zacarias capítulo 14, versículo 8, que diz assim: E naquele dia estarão os seus pés, né? Os pés de quem? Do Messias, sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Naquele dia também acontecerá que sairão, olha aí agora o detalhe, tá? Sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o Mar Oriental, que é o Mar Morto, e metade delas para o Mar Ocidental, que é o Mar Mediterrâneo. Então, no verão e no inverno, sucederá isto. Então, os bolaines do Mar Morto, eles são sinais proféticos ou são erosões por causa da diminuição das águas do mar, né, do Mar Morto. O que está acontecendo? O que é que está gerando estes bolaines? Então é o seguinte, pessoal. A quantidade de água, é importante que você saiba isso, que o Mar Morto ele está diminuindo. Por quê? Por causa da alta evaporação. Este é o primeiro fator que faz com que as águas do Mar Morto diminua, cerca de 1 metro por ano. O segundo fator super importante são as empresas que fazem cosméticos, né? Produtos cosméticos para tratamento de pele também e tudo mais, que você deve conhecer, por exemplo, a Havá, entre outras. Na Jordânia também tem as empresas que fazem esses produtos e essas empresas elas consomem grande parte da água, da lama, tudo que existe ali naquela região para fazer esses produtos, que são os produtos melhores para quem precisa fazer tratamento de pele e tudo mais, tá? Então, a quantidade de água que evapora do Mar Morto, ela é superior à quantidade de água que entra. Então, aquela aguinha que vem ali do Mar da Galileia, até uma água controlada, tá? O Estado de Israel, ele criou barreiras para que não desça toda a água do Mar da Galileia. Por quê? Porque a gente precisa dessa água, né? É um reservatório para que nós possamos ter água para beber, tomar banho, apesar de que hoje Israel ele é o primeiro país no mundo com reservatórios imensos, né, de água do mar desalinizada, tá? Então, vamos dizer assim que a gente não precisa tanto do Mar da Galileia, mas não deixa de ser um reservatório muito importante para a gente. Então, essa água do Mar da Galileia, ela desce através do Rio Jordão e chega no Mar Morto. Só que a quantidade de água que chega no Mar Morto ela é mínima. E a evaporação faz com que o mar esteja diminuindo. Agora, o porquê que acontece, que ocorre então estes bolaines? Os bolaines em si, eles estão ocorrendo por quê? Porque durante, vamos dizer assim, no período das chuvas em Israel, nessa região toda, né, do Oriente Médio, você deve saber provavelmente que o inverno é a única época que chove em Israel. Então, de novembro até o início da primavera é a época que chove. Não essas chuvas que você vê aí no Brasil, né, que bastante chuva, mas, né, tem aquela chuvinha ali que já
ajuda. E então essas águas que caem tanto na região de Israel quanto da Jordânia, elas descem até a região do Mar Morto. E as águas que caem em Jerusalém ou aqui no deserto, próximo a Beersheba, todas essas águas elas correm, todas descem em direção ao Mar Morto, porque o Mar Morto ele está localizado na parte mais baixa da terra, né? E essas águas, quando elas chegam junto ao mar, no subsolo, né? Estou falando na parte no subsolo ali. Elas não se misturam por causa da densidade do sal e dos minerais que tem na água do Mar Morto. A água do Mar Morto é quase que oleosa, então aquela água da chuva ela não se mistura, ela fica paradinha ali. E conforme a água do Mar Morto vai diminuindo, essa água da chuva ela vai acompanhando, ela vai descendo junto. Só que o subsolo do Mar Morto ele tem uma grande crosta de sal. Então, conforme a água do Mar Morto diminui, as águas da chuva vai descendo junto e ocasiona o desgaste, né? Aquela água doce acaba desgastando aquele sal que está encrostado ali e faz com que o solo do Mar Morto, aquela região ali onde tem as estradas, onde é habitada, ele desmorona. Então cria aqueles enormes buracos, né? Que são os bolaines. E alguns deles você poderá encontrar água e outros não. Então, como você pode ver até aqui na foto atrás de mim, que eu vou colocar agora, tem hotéis ali, uma região de hotéis até que uma parte afundou. Olha as casas como é que ficaram, né? Caíram, entraram tudo no buracão. Parte da estrada até mesmo, né? Você vindo, vamos dizer assim, se você está na Galileia e vem para o Mar Morto, ou se você está em Jerusalém e vem para o Mar Morto, quando você chega no En-Gedi, nessa região que a gente falou, ali eles fizeram agora um grande desvio que você passa quase que na porta do Parque Nacional e continua a viagem em direção a Emboqueque, que é a região dos hotéis, né? Então, por que fizeram esse desvio? Por causa que aquela área ali, aquela parte da estrada, ela está prestes a desmoronar completamente por causa do buraco enorme que tem por baixo dela. Então Israel se viu obrigado a fazer um desvio para que Deus o livre um ônibus com turistas ou qualquer pessoa que passe por ali no momento que aquilo lá desmoronar, com certeza vai ser uma catástrofe. E então, pessoal, esses bolaines, como você pode ver, eles são causados pela erosão, né? Pelas águas da chuva e tudo mais, só que eles não estão fazendo diferença nenhuma para o tratamento da água do Mar Morto, para que essa água do Mar Morto venha a sarar, que possa gerar peixes e tudo mais. Não, porque a água é mínima, são só águas acumuladas no subsolo. Então, conforme nós acabamos de ver no livro dos dois profetas, do Zacarias e do profeta Ezequiel, nós percebemos que haverá um grande rio. Não são aquelas aguinhas michuruca ali do Bolaine, não. Mas haverá um grande rio que correrá de Jerusalém para o Mar Morto. E esse volume grande de água, esse sim é o que vai gerar a vida, que vai trazer a vida, que vai sarar. Mas eu também posso te garantir que isso não vai ser Jesus colocou o pé no Monte das Oliveiras hoje e amanhã o Mar Morto está sarado. Não. A gente quer tudo assim, né? Parece que quando o reino de Deus for cumprido, quando for estabelecido, a ideia que se tem aqui é tudo na varinha mágica, né? Plim, plom, as coisas vão se transformando como a gente vê em desenho animado, né? Mas não é assim. Então, realmente, as profecias, elas estão prestes a se cumprirem, porque a gente está vendo, né? Se você tem acompanhado nossos vídeos desde o início, né? Que a gente falou sobre o plano de Deus para a nação de Israel até o dia do juízo final, você vai conseguir entender algumas coisas do que eu estou falando agora aqui. Então as profecias vão se cumprir, mas um pouquinho mais para frente. Pode ser que a gente vai até contemplar com nossos próprios olhos tudo isso, tá? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um joinha, que você compartilhe e até mesmo se você quiser, aproveita a chance aí, ó, aqui embaixo nós temos o nosso botãozinho para se inscrever em nosso canal. E assim você estará nos fortalecendo, nos incentivando a fazer novos vídeos, trazer novas informações, quer seja informações relacionadas
a turismo, a questões bíblicas ou até mesmo questões que envolvem políticas e conflitos e tudo mais. Esses vídeos nós estaremos gravando conforme tivermos o tempo necessário. E eu tenho certeza que vai ser de grande proveito para todo mundo, tá? Então, se você gostou, dá o joinha aí e eu te vejo no próximo vídeo, tá? Então, um grande abraço e até lá!